Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amados, nós vivemos dias especiais, com certeza dias ímpar na vida da humanidade, na existência da humanidade. São dias nos quais temos visto a manifestação da graça de Deus de uma forma palpável. A graça de Deus tem sido tão intensa, a manifestação da glória de Deus é tão intensa em nossos dias, que você tem a impressão que pode tocar na graça de Deus, tocar nas coisas do Senhor. Irmãos, são dias proféticos, são dias de cumprimento de profecias, são dias nos quais o Eterno tem feito uma obra magnífica na vida daqueles que querem, daqueles que desejam estar em comunhão com Ele. E esse texto, Paulo escrevendo aos de Roma, Paulo faz afirmações maravilhosas. Paulo nos traz ensinamentos que são profundos demais. Paulo aqui nos ensina como deve ser a nossa vida de comunhão com Deus. Nos ensina também como deve ser a nossa vida com relação ao Senhor, a nossa vida na sociedade. A primeira parte, o versículo 1, Paulo diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, eis aqui o ensinamento de como ser santo. Eis aqui o ensinamento de como podemos ter comunhão com Deus. Eis aqui o ensinamento claro de Paulo, da forma correta pela qual podemos estar próximos e sermos íntimos de Deus. Primeiro ele diz que precisamos apresentar sacrifícios vivos. Sacrifícios vivos. Ou seja, irmãos, é preciso que toda a minha vida, todo o meu conjunto como ser humano, todo o meu ser, minha essência como ser humano, ela precisa estar voltada para a mesma direção. Todo o meu ser precisa estar voltado para o mesmo objetivo. Ou seja, eu não posso adorar a Deus de forma parcial. O Senhor quer que haja uma totalidade, que haja um envolvimento completo do meu ser para com Ele. Irmãos, o sacrifício vivo envolve todas as partes da minha existência. Envolve todo o meu ser. Envolve todo o meu viver. E se eu quero ser uma pessoa segundo o coração de Deus, se eu quero ser um homem segundo o coração do Senhor, se eu quero ser um homem que está voltado, que é voltado para os princípios do Eterno, todo o meu viver precisa estar focado no mesmo objetivo. Nisso eu quero dizer para você o seguinte: você não pode ser um crente carnal. Você não pode ser um crente carnal. É impossível que você tenha comunhão com Deus, que você possa oferecer um sacrifício vivo a Deus, se a tua vida, se a tua carne frutifica. Se na tua existência os frutos da carne estão em evidência. Meu irmão, sacrifício vivo é algo puro. É algo que parte lá do íntimo, do mais profundo de nosso viver. E Elias de Oliveira com certeza não pode oferecer um sacrifício vivo a Deus, não posso oferecer um sacrifício real ao Senhor, se eu estou envolvido com toda sorte de práticas pecaminosas, se eu estou envolvido com a mentira, por exemplo, se eu estou envolvido com a fornicação, se eu estou envolvido com adultérios, com tantas outras formas de manifestar a carne. E Paulo ainda continua dizendo no versículo 1, diz: Apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, santo, santo. A palavra nos diz: sede santos. O Senhor nos fala: sem santidade é impossível ver a Deus.
Irmãos, a santidade é um dos alicerces na vida do ser humano. A santidade é uma das bases, é um pilar necessário na nossa comunhão. Ou seja, para que haja verdadeiramente comunhão com Deus. Porque muitos estão querendo comunhão com o Senhor, mas não querem pagar o preço da santidade. Muitos querem receber de Deus, muitos querem receber as bênçãos do Senhor, mas não querem ser santos, não querem ser imitador de Cristo Jesus, não querem submeter as suas vidas às determinações de Cristo Jesus, a seus seguidores, a seus discípulos. Eu sei que a teologia hoje tem facilitado a comunhão com Deus. A teologia, muitas teologias, quantas teologias, meu Deus, quantas! E muitas dessas procuram facilitar o caminho do homem para os céus. São atalhos que surgem, são derivações, são formas pregadas através das quais você pode chegar aos céus. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que a única teologia verdadeira, real, é a de Cristo Jesus. É a teologia cristocêntrica, aquela que foi ditada por Cristo Jesus, o autor, o consumador da fé, o dono da igreja. E uma dessas teologias do Senhor, se assim podemos definir, é que sem santidade é impossível ver a Deus. Sem santidade é impossível contemplar a Deus. E ainda, irmãos, o que é santidade? Muitos perguntam, mas o que é ser santo? Eu vou ter uma auréola na cabeça? Eu serei assim uma pessoa resplandecente? O que é ser santo? Vão acender uma vela para mim? Tem uns caras que pensam até assim ainda, meu Deus. Irmão, ser santo é sermos separados do mundo, separado das práticas desse mundo, as práticas pecaminosas desse mundo, voltados exclusivamente para o Senhor, voltados exclusivamente para satisfazer a vontade de Deus na nossa vida. Isso é ser santos, irmãos. E é totalmente possível sermos santos. Totalmente possível. Nós vemos em toda a palavra o Senhor nos ensinando, o Senhor nos chamando à santidade. E o Senhor não é hipócrita, Deus não é hipócrita. E quando Ele diz que podemos ser santos, que é possível vê-lo apenas através da santidade, é porque verdadeiramente é possível. Verdadeiramente é possível. E eu preciso, como servo de Deus, e você como serva, como servo, você precisa buscar essa comunhão, você precisa buscar essa proximidade, esse envolver-se, esse deixar-se tomar pelo Espírito de Deus, esse ser impelido pelo vento do Espírito, para que na tua existência frutifique somente o Espírito de Deus, porque os frutos do Espírito, com certeza, são sinais de santidade. É impossível alguém frutificar no Espírito Santo vivendo segundo a carne, vivendo em pecado. É impossível, meu irmão. E Paulo fecha o versículo 1 dizendo: e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional. Irmãos, esse vosso culto racional é aquele que envolve todo o nosso ser, todas as nossas faculdades, todas as nossas capacidades racionais, toda a nossa existência. O meu culto a Deus precisa ser completo. A minha vida ao Senhor precisa ser um culto completo. E esse culto racional, amado, é quando todo o meu viver, pensamentos, ações, o que eu falar, enfim, todo o meu ser está voltado exclusivamente para Deus, exclusivamente para honrar e para glorificar o nome santo de Deus. E quando assim eu me coloco, irmãos, quando assim me apresento diante de Deus, certamente eu terei comunhão com o Senhor, certamente eu serei uma pessoa segundo a vontade de Deus, o Senhor terá prazer na minha vida, o Senhor nos dará o Espírito Santo, este vem, fará morada em nossos corações, enche nossa vida de poder, de autoridade, nos dá alegria, satisfação, o óleo da alegria é derramado em nossas cabeças, o óleo da unção é derramado sobre nossas cabeças, a autoridade para pisar
pisarmos sobre as serpentes, pisarmos sobre os demônios. Tudo isto nos é concedido porque o Senhor tem prazer em fazer-nos homens, mulheres, segundo o seu coração, com a mesma autoridade que era comum a Cristo Jesus. Deixe-me ler novamente o versículo 1 para você. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E Paulo continua dizendo no versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Irmãos, Paulo coloca de forma muito clara: e não vos conformeis com este século. Paulo estava dizendo o seguinte: não vivam de acordo com o estilo ou a tendência da presente era. Vivam sim, como se vocês já estivessem na glória, cheios da manifestação total de Deus em vossas vidas. Não vos conformeis com esse século. Não busqueis as coisas dessa terra. Não busqueis as ilusões dessa terra, os costumes dessa terra, os objetivos dessa terra. Não tragam para dentro do reino de Deus aquilo que não é bom, aquilo que não é agradável, porque não é necessário. Não vos conformeis com esse século. Não abraceis, não ameis essa terra. Irmãos, vivemos tempos nos quais vemos que o homem, o povo de Deus, tem abraçado este século, tem se deixado se envolver pelas coisas dessa terra, tem se deixado envolver pelos costumes, os mais diversos possíveis. São as tradições, as culturas, enfim, tantas coisas, um pacote de coisas que são derramados sobre a cabeça do homem, e estes que são escolhidos, lavados, purificados, chamados para ser novas criaturas, muitas vezes estão sucumbindo a estes costumes, estão deixando-se tomar pelas tendências, pelos estilos comuns àqueles que ainda não conheceram a Cristo Jesus. Irmãos, eis o ensinamento do Senhor, eis o ensinamento de Deus: não vos conformeis, não vivam segundo esta terra. O mandamento de Deus para os seus servos é: transformai-vos, transformai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eis aí, irmãos, o ensinamento de Deus para Elias de Oliveira, o ensinamento de Deus para você, meu amado, que nós não devemos estar de bem com esta terra, de bem com os costumes, os anseios, os sonhos dessa terra, mas que devemos sim buscar uma transformação total, profunda, uma renovação de objetivos, uma restauração, a ponto de sermos semelhantes àquele que nos chamou, àquele que nos purificou, àquele que nos restaurou. Que a nossa mente, amados, que minha mente, que a tua mente seja segundo a mente de Cristo Jesus, seja segundo os princípios de Deus. Nos deparamos, irmãos, com tantas ações, meu Deus, tem misericórdia, tantos crentes com ações vergonhosas, tantos crentes agindo conforme os impulsos da carne, conforme aquilo que é ditado por esta terra. Aí você se pergunta, você faz aquela pergunta-chave: meu Deus, será que não consegue enxergar que Cristo Jesus não faria tais coisas? Será que não consegue enxergar que Cristo Jesus não agiria desta forma? Meu amado, será que Jesus realmente agiria como muitos estão agindo hoje em dia? Será que o Senhor Jesus traria para a sua vida, traria para dentro da igreja, traria para dentro da família costumes eminentemente pagãos, costumes vergonhosos, costumes que afrontam os princípios ditados na palavra de Deus? Será que Cristo Jesus faria, assimilaria estas coisas? Será que Cristo Jesus viveria tais situações, irmãos? Meu Deus, como nós precisamos ter a mente de Cristo. Como precisamos ter a mente de Cristo. Como precisamos ser
renovados, restaurados, possuirmos verdadeiramente a mente de Cristo Jesus, porque quando você tem, e isso serve para você, serve para mim também, evidentemente, mas serve para que você reflita, se você tem a mente de Cristo Jesus, se você é um homem segundo Cristo Jesus, se você é uma vida lavada, purificada no sangue de Cristo Jesus, você obrigatoriamente vai produzir frutos do Espírito Santo de Deus. É impossível que você frutifique na carne. Quais são os frutos da carne? Gálatas 5,19, veja, não é possível que um homem que tenha Cristo Jesus nas suas vidas, que um homem que tenha Cristo Jesus nas suas almas, venha frutificar segundo a carne. Porque a mente foi restaurada, a mente foi renovada, a mente foi lavada, a mente foi purificada, a mente foi feita em nova criatura, a mente foi feita em nova. Gálatas capítulo 5, versículo 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciúmes, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com esta. E sabe qual a sentença aos que praticam tais situações? Não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Se você, meu irmão, é um homem que procura viver Cristo Jesus, no entanto, se você se encaixa nessa descrição, você precisa rever conceitos, rever princípios, buscar uma transformação completa, deixar-se renovar pelo Espírito de Deus, deixar-se tomar pelos princípios da mente de Cristo Jesus, reger-se pelo Espírito Santo de Deus, porque esse nos conduz por caminhos corretos. Não há essa história de crente carnal, não há história de crente carnal. Eu sei que alguns pregam que, tudo bem, você pode praticar porque você é apenas um crente carnal. Não, amados, crente carnal, o final dele é perdição eterna. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e seguintes. Veja o resultado, veja a consequência daqueles que praticam os frutos da carne. Nós somos chamados por Deus para transformar-nos, para sermos transformados, e se é necessário uma transformação, porque você precisa mudar de rumo na tua existência, porque se fosse para ficar acomodado aos velhos princípios, às velhas práticas, você não precisaria de transformação alguma, era apenas mudar a placa. Agora eu não sou mais pagão, agora eu sou cristão. Agora eu não sou mais das religiões afro, agora eu sou cristão. Não, o Senhor não chamou para essas coisas, o Senhor chamou para que sejamos novas criaturas, vidas novas, restauradas, moradas do Espírito Santo de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. Oh glórias, oh glórias, e eu quero isto para a minha vida. E eu quero cada dia mais essa verdade para a minha existência, essa comunhão com o Senhor. E Paulo fecha o versículo 2 dizendo: renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a Deus verdadeiramente? Você quer conhecer ao Senhor verdadeiramente? Você quer intimidade com Deus verdadeiramente? Você quer saber o que Deus tem para você? Qual a vontade do Senhor para a tua existência? Você quer essa verdade para a tua vida? É preciso pagar o preço da santidade. É preciso pagar o preço do sacrifício vivo, do sacrifício santo, do sacrifício agradável, que é a tua própria vida 100% voltada para Cristo Jesus, 100% depositada aos pés do Senhor. Só desta forma é possível experimentar
experimentar a presença de Deus, comungar verdadeiramente com Deus, usufruir da amizade, da intimidade, do poder do Senhor, das bênçãos de Deus. Mas se você, meu irmão, minha irmã, quer curtir essa terra, quer curtir essa vida, os prazeres dessa terra, os prazeres desta vida, o Senhor disse muito claro: estes não herdarão o reino dos céus. Estes não herdarão o reino dos céus. Falar mais o quê? Expor mais o quê para você? O Senhor, Ele é bem claro na sua palavra, Ele é explícito, Ele não usa meias palavras, Ele coloca de forma muito clara para você, a ponto que não há dificuldades em entender que o pecado produz a morte, e essa morte é a separação eterna de Deus e consequente condenação ao inferno, ao lago de fogo. Meu irmão, que sejamos nós, homens e mulheres, voltados verdadeiramente para Deus. Que nós possamos ler esse texto de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que essa verdade de Deus, meu irmão, encontre lugar na tua existência, encontre lugar na tua vida, e que você seja luz tal qual Cristo é luz neste mundo. Amém?